Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Pouco mais de 2 anos atrás, nós fizemos toda uma divulgação e preparo para formarmos o grupo Celebrando a Recuperação. Fizemos um encontro numa quarta-feira e logo em seguida veio a pandemia e o isolamento social. E aquilo me deixou muito frustrado. 2 anos depois, nós vamos recomeçar com o Celebrando a Recuperação. E vamos começar com uma série de mensagens juntos no caminho da recuperação. Esta mensagem eu preguei há pouco mais de 2 anos atrás e ela serve de preparo, ela serve de ilustração, ela serve de estímulo para que você também venha participar do Celebrando a Recuperação. E hoje nós começamos então esta nova série de mensagens intitulada Juntos no Caminho da Recuperação. Nesta série conversaremos sobre como lidar e como vencer as feridas do passado em sua vida. Os hábitos que estão arruinando a sua vida e as dificuldades pessoais que causam dor, mágoas, hábitos e vícios. O versículo que nós escolhemos para ser o tema desta série Juntos no Caminho da Recuperação é Isaías 57, 18 e 19. Ele diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei e os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor, e a todos ofereço a paz, aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Esta é uma grande promessa de Deus. Observe aqui que há 5 partes para a recuperação que Deus deseja fazer em sua vida. Primeiro, se você está ferido, Deus diz: curarei você. Se você está confuso, guiarei você. Se alguma vez você se sentiu incapaz de mudar qualquer coisa, Deus diz: ajudarei você. E se você alguma vez sentiu que ninguém compreende o seu problema, Deus diz: confortarei você. Se você se sente ansioso, preocupado e com medo, Deus diz: oferecerei paz a você. A realidade é que a vida é difícil. Nós vivemos num mundo imperfeito, somos machucados por outras pessoas, ferimos a nós mesmos e aos outros. A Bíblia diz que todos pecaram. Isto significa que nenhum de nós é perfeito, que todos fracassamos, todos cometemos erros. Ou se você não acredita em pecado, eu diria: todos somos incompletos. Nós nos sentimos feridos e ferimos a outras pessoas. Esta série de mensagens é para todo mundo,
Por isso eu peço a você que assista, que divulgue, que retransmita a outras pessoas que, como você, como eu, precisam de recuperação. Todos os que me assistem nesta hora precisam de recuperação, a menos que você esteja vivendo uma vida perfeita. Mas se você não tem vivido uma vida perfeita, se está ferido, se alguma vez teve algum vício ou um hábito do qual gostaria de se livrar, então você precisa de recuperação. E do que eu preciso me recuperar? Tantas coisas. Mas há uma boa notícia. Não importa qual seja o seu problema, você precisa de recuperação. Seja ela emocional, financeira, relacional, espiritual, sexual ou qualquer que seja. Não importa do que você precisa se recuperar. Os passos para a recuperação sempre são os mesmos. Os princípios para a recuperação são encontrados na Bíblia. Ela é o manual original de recuperação. Em 1935, alguns homens formularam, baseados nas Escrituras, o que hoje é conhecido como os 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, e que são usados por centenas de outros grupos de recuperação além do AA. A base de tudo é a palavra de Deus. E a igreja Willow Creek, lá nos Estados Unidos, pastoreada por Rick Warren, resumiu esses 12 passos, esses 12 princípios de recuperação em 8 passos, ao invés dos 12, que são 8 passos a serem usados no caminho para a recuperação. Cada culto nós vamos considerar um passo. Aqui está o primeiro deles, que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Não brinque de ser Deus. O passo número 1 é: reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Alguma vez você já ficou acordado até tarde da noite quando sabia que precisava dormir? Alguma vez você comeu ou bebeu mais calorias do que o seu corpo necessita? Alguma vez você sentiu que precisa fazer exercícios corporais, mas não fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa certa a ser feita, mas não fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa errada a ser feita e mesmo assim você acabou fazendo? Alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta, mas agiu de maneira egoísta? Alguma vez você ficou cansado de tentar controlar alguém ou alguma coisa e descobriu que aquilo estava fora do seu alcance? Se a sua resposta é sim a qualquer uma destas perguntas, seja bem-vindo à raça humana. Todos precisamos de recuperação. E qual é a causa dos nossos problemas? A causa do meu problema, do seu problema, é a minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa. A Bíblia tem uma palavra para isso. Ela chama esta tendência de minha natureza pecaminosa, ou naquelas versões mais antigas da Bíblia, a carne. Minha natureza pecaminosa me arruma todos os tipos de problemas, e a sua natureza pecaminosa faz a mesma coisa. Há coisas que penso que não são boas para mim. Sei que algumas delas são autodestrutivas, mas não faço as coisas que são boas.
Eu respondo de maneira errada quando estou ferido, e isto só aumenta minha dor, ao invés de aliviá-la. Eu reajo de maneira errada para com as pessoas. Eu as trato de maneira errada. E então isso acaba me prejudicando, pois sei que isto não vai funcionar. Tento consertar os problemas e o que acontece é geralmente que eles acabam ficando piores do que estavam quando comecei. Provérbios 14 diz: há caminhos que aos homens parecem direitos, mas são caminhos que levam à morte. Você sempre terá esta natureza pecaminosa em você. Alguém costumava dizer que a carne nunca se converte. E isto é o desejo de fazer coisas erradas. Sempre será assim, até o dia em que você chegar ao céu. Até mesmo depois de tornar-se um cristão, você ainda sente desejos puxando você para o mau caminho, puxando você para baixo. Paulo entendeu isso claramente. Em Romanos 7:15 a 17, de 15 a 17, ele diz: não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que eu estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que eu estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu, e me obriga a fazer essas coisas ruins. Será que estas palavras soam familiares para você? Eu acabo fazendo o que não quero fazer e não fazendo o que desejo fazer. No primeiro passo para a recuperação, você precisa entender a causa deste problema. Porque isto é o que acontece em sua vida. Você precisa entender a causa do problema, as consequências e a cura. Qual é a causa do problema? A causa de todos os seus problemas é isto: eu quero ser Deus. Você gostaria de decidir o que é certo e o que é errado. Você diz: não quero que ninguém me diga o que é certo e o que é errado. Eu quero decidir o que é certo e o que é errado. Quero ser o chefe, quero fazer as minhas próprias regras. Quero colocar-me no centro do universo, quero estar no comando, viver da minha maneira, e se isso parece bom, é isso que eu farei. Não quero que ninguém venha me dizer o que fazer da minha vida. Isto é o que chamamos de brincar de ser Deus. O que na verdade isto significa é: eu quero estar no controle. E quanto mais inseguro você for, mais guiado por controle será. Quanto mais inseguro você for, mais controle desejará ter. Quanto mais inseguro for, mais você desejará controlar a si mesmo, controlar as outras pessoas e controlar o seu ambiente. Você é levado a fazer isso. E isto se chama brincar de Deus. Este é o problema mais antigo do ser humano. Adão e Eva tiveram este problema. Deus os colocou num paraíso e eles tentaram controlar o paraíso. Deus disse: vocês podem fazer tudo o que quiserem neste paraíso inteiro, exceto uma única coisa: não comam do fruto de uma determinada árvore. O que foi que eles fizeram? Havia uma linha que separava aquela árvore das demais. Ela era a única coisa no paraíso que Deus disse que estava proibida. Satanás, por outro lado, disse:
comam deste fruto e sejam deuses. Este tem sido o problema desde o início. Nós queremos ser Deus. Eu quero estar na direção, quero dirigir a minha própria vida. Nós queremos estar no controle. E como é que nós brincamos de Deus? Nós brincamos de Deus negando a nossa humanidade e tentando controlar tudo por razões egoístas. Queremos ser o centro do universo. Controle é o assunto mais importante. Queremos estar no controle e tentamos controlar a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor. Tudo que está em torno. E como é que nós brincamos de ser Deus? Então nós tentamos controlar nossa imagem. Queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. Você nunca passou por isso? O que vão pensar de mim? Eu preciso agir deste jeito. Você não quer que as pessoas realmente saibam como você é. Brincamos. Nós usamos máscaras. Isso na Bíblia se chama hipocrisia. Fazemos de conta. Falsificamos, queremos que as pessoas vejam certos lados e escondemos outras partes, negando nossas fraquezas e negando nossos sentimentos. É como aqueles posts do Facebook. Nós só mostramos as coisas boas, as festas, as viagens, os momentos de confraternização. Eu não estou com raiva, eu não estou triste, eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Tudo isso fica por detrás da nossa máscara. Nós não queremos que as pessoas vejam o nosso eu real. Por que tenho medo de dizer quem eu sou? A resposta é simples. Se eu lhe disser quem realmente sou e você não gostar, terei um problema. Portanto, nós tentamos esconder e controlar a nossa imagem. Outra maneira como nós queremos brincar de ser Deus é tentando controlar as outras pessoas. Pais tentam controlar os filhos, filhos querem controlar os pais, esposas tentam controlar seus maridos, maridos tentam controlar suas esposas, pessoas tentam controlar umas às outras, países tentam controlar outros. Nós usamos muitas ferramentas para manipular uns aos outros. Usamos a culpa como instrumento de controle, usamos o medo, usamos o elogio e alguns usam o silêncio para controlar. Usamos a ira, a raiva, tentamos controlar as pessoas. Também brincamos de Deus, tentando controlar os nossos problemas. Somos bons em fazer isso. Usamos frases como, posso lidar com isso sozinho, isso não é lá grande coisa. Esta é uma pessoa tentando ser Deus. Eu posso resolver isso. Eu estou bem. Falando sério, eu estou muito bem. Tentamos controlar nossos problemas e dizemos, não preciso de ajuda de ninguém. E certamente que não preciso de conselhos também. Tentamos controlar nossos problemas dizendo, posso parar de fazer isso quando quiser. Eu acharei uma saída. E quanto mais você tenta ajustar os seus problemas, pior você fica. Nós brincamos de ser Deus, tentando controlar nossa dor. Alguma vez você já pensou em quanto tempo você gasta tentando escapar da dor? Tentando evitá-la, negá-la, reduzi-la, adiá-la. As pessoas tentam adiar a dor de muitas maneiras diferentes. Algumas vezes nós tentamos adiar nossa dor comendo ou não comendo. Tentamos adiar a nossa dor nos embriagando, fumando, tomando drogas, entrando ou saindo de relacionamentos, fazendo compras. Este próximo relacionamento é o que eu realmente preciso para me sentir completo e significativo. E você entra num relacionamento e diz, não era bem isso não. E mais uma vez acaba rompendo,
saindo fora. Você entra e sai de relacionamentos um atrás do outro. Talvez você desenvolva algum tipo de hábito compulsivo e tenta, através dele, controlar a sua dor. Talvez se torne abusivo, fique irado com as pessoas, ou se torna crítico a fim de esconder a sua dor. Talvez você se torne deprimido. Há muitas maneiras pelas quais tentamos controlar a nossa dor. A dor vem quando descobrimos em nossa devocional que não somos Deus e que não podemos controlar tudo. Isso é simplesmente ameaçador. Este é o primeiro passo da recuperação. Você não vai melhorar por si próprio. Encare isso de uma vez por todas. Não negue este fato. Quais são as consequências de eu tentar ser Deus? Eu quero apresentar 4 problemas que sempre acontecem quando brincamos de ser Deus. O primeiro é o medo. Quando tentamos controlar tudo, ficamos amedrontados. Adão disse: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi. Sentimos medo de que alguém possa descobrir quem realmente nós somos, que falsificamos, que estamos mentindo, que não somos o que parecemos ser, que não somos perfeitos. Assim, eu não deixo que ninguém chegue realmente perto de mim, porque eles descobrirão que eu estou amedrontado por dentro. E então agimos falsamente e fazemos de conta. Com isso, enchemos a nossa vida de medo e ficamos receosos de que alguém nos rejeite, que não nos ame ou não goste de nós, porque não sabem como realmente nós somos. Eles gostam da minha imagem. Se eles soubessem como é que eu sou por dentro, não iriam gostar de mim. Então, eu encho a minha vida de medo e tento brincar que sou Deus. Outro problema, outra consequência de brincar de Deus é a frustração. É frustrante ser o gerente geral do universo. Nós tentamos eliminar uma compulsão e logo aparece outra. Tentamos eliminar um problema e subitamente aparece outro. Tentamos eliminar um conflito de relacionamento e logo outro vem à tona. É frustrante porque não podemos nocautear todos os problemas ao mesmo tempo. Você faz de conta que é Deus, dizendo: eu sou poderoso, eu posso lidar sozinho com essa situação. Bem, se você é tão poderoso assim, por que você continua enfrentando este mesmo problema? Por que você não puxa a tomada e desliga tudo? Paulo entendeu isto. Veja o que ele disse. Parece um fato da vida que quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe uma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado. Davi também entendeu a mesma coisa. Eu tentei, por algum tempo, esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Se você está frustrado, isto é um sintoma de um problema mais profundo que você ainda não resolveu. Um assunto sério. Você não é Deus. Você está tentando controlar tudo isto e isso não funciona. Uma outra consequência de brincar de ser Deus é a fadiga. Brincar de ser Deus é algo muito cansativo. Tentar controlar tudo, fazendo de conta que você já sabe tudo e negando os seus problemas, é um gasto muito grande de energia. Veja o que Davi disse: de dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças, o que a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou e até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado. A maior parte das pessoas tenta esconder a sua dor, mantendo-se ocupadas, pois pensamos: eu não gosto do que sinto
quando eu diminuo o ritmo. Então aquela pessoa trabalha o tempo todo. Não gosto dos sons que passam pela minha mente quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro. Não gosto daqueles sentimentos e daqueles sons e por isso eu estou sempre ocupado com alguma coisa. Você foge da dor estando constantemente envolvido com alguma coisa. Você se envolve tanto com o trabalho como se fosse trabalhar até morrer. Às vezes também você se desenvolve algum passatempo ou pratica algum esporte e isso se torna uma verdadeira compulsão. Você fica no campo de futebol o tempo todo, vai para o ginásio o tempo todo, ou algum lugar onde você fica o tempo todo. Você também se envolve com atividades religiosas na igreja, a fim de esconder a sua dor. Certa vez um marido reclamou para mim, minha esposa não sai da igreja. Você deseja estar cansado para colocar a cabeça no travesseiro e de tão exausto dormir logo e não sentir sua dor. Se você está em constante estado de fadiga, sempre exausto, pergunte-se a si mesmo, de que tipo de dor eu estou tentando fugir? Que problemas não encaro e que levam a trabalhar em demasia, de forma que eu esteja em constante estado de fadiga e cansaço? Uma outra consequência de brincar de ser Deus é o fracasso. Quando você tenta brincar de ser Deus, esta é uma descrição do trabalho para o qual você tem a garantia de que fracassará. Veja o que diz este versículo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você precisa ser honesto e aberto acerca de suas fraquezas, suas faltas e seus fracassos. Aqui na IBVA, nós temos um compromisso de tornar este lugar um lugar seguro, onde as pessoas reais, conversem sobre seus problemas reais, feridas reais, vícios reais, hábitos reais, e não sejam julgadas ou diminuídas, mas que sejamos uma família de companheiros que lutam. Não existe nenhuma pessoa que está me assistindo nesta hora que seja completa. Todos temos fraquezas em diferentes áreas e precisamos uns dos outros. De fato, nós precisamos uns dos outros para nos tornarmos espelhos, para revelarmos as dores uns aos outros e nos ajudarmos mutuamente. Muitas vezes, outros veem coisas em mim que eu não vejo e vice-versa. Temos tentado aqui na IBVA desenvolver uma atmosfera e, de fato, queremos formar um grupo chamado Celebrando a Recuperação. Naquele grupo, teremos pessoas com todos os tipos de problemas, vícios e mágoas com as quais elas têm lidado e todas trabalharemos juntas para a recuperação. Por isso que a nossa série se chama Juntos no Caminho da Recuperação, porque a gente não pode fazer isso sozinho. E às vezes a gente reage para não buscar ajuda. A gente diz assim, o meu problema não é tão grande assim. Isso se chama negativa. Qualquer ruim, quão ruim seja o seu problema, tem que ser trabalhado. Que tamanho tem que ser o seu problema para que você possa admitir que precisa de alguma ajuda? Quão ruim tem sido aquela mágoa, aquele relacionamento, aquela dor, aquele problema, aquela lembrança que você tem, até que esteja pronto para admitir que precisa de ajuda? Infelizmente, é comum ao comportamento humano, à natureza humana, o fato de que nunca mudamos até que a nossa dor seja maior do que o medo da mudança.
Nós não mudamos quando vemos a luz, nós mudamos quando sentimos o calor e o casamento começa a desmoronar, os filhos começam a ir na direção errada e você recebe aquela chamada telefônica no meio da noite com notícias ruins. Poupe a si mesmo de algumas dores, comece mais cedo a recuperação. Alguém disse que Deus sussurra em nossos ouvidos, em nossos prazeres, mas Ele grita conosco em nossa dor. Dor é o megafone de Deus. Deixe que ela o motive a buscar ajuda. Da mesma maneira que quando você procura o hospital quando sente uma dor. Deixe que você encare o seu problema, que você tem ignorado há 10, 20, 30 anos. Como é o seu nível de dor? Ela é uma luz de advertência para você. Ouça. Outras pessoas dizem, está bem, mas eu posso resolver os meus problemas. Esta série sobre recuperação é para os outros. Isso se chama negativa também. A menos que você tenha uma vida perfeita, há algumas coisas que precisa lidar com elas. Você diz, eu posso lidar com o meu problema, posso cuidar disso. O fato é que se você pudesse cuidar disso, você já teria feito, mas você não pode e não fará. Se pudesse lidar com o seu problema, ele não seria um problema. Você não o teria ainda hoje. Você já falou com Deus acerca da sua mágoa, sobre o seu hábito, sobre o seu vício? Muitos respondem, eu não gostaria que ele soubesse disso. Você nunca se consertará até que você confesse e encare as suas faltas e as admita dizendo, eu sou incapaz. E finalmente, a cura. O primeiro passo no caminho da recuperação é admitir a minha incapacidade. A Bíblia diz que em admitir a minha fraqueza eu encontro forças. Então a cura começa por aí. Eu tenho que admitir a minha fraqueza. Mas para dar o primeiro passo, você precisa admitir que é incapaz de fazê-lo por conta própria. Você precisa de outras pessoas e precisa de Deus. Admitir que eu não sou Deus significa que eu reconheço 3 fatos importantes na minha vida. E a maturidade vem quando você reconhece esses 3 fatos da sua vida. Primeiro fato, eu admito que sou incapaz de mudar o meu passado. Ele machuca e ainda eu me lembro dele, mas toda a amargura do mundo não vai mudar o seu passado. Eu sou incapaz de mudar o meu passado. O segundo fato, eu admito que sou incapaz de controlar outras pessoas. Eu tento e gosto de manipular os outros. Eu uso todos os tipos de pequenos truques, mas isto não funciona. Eu sou responsável por minhas ações, não pelas ações dos outros. Eu não posso controlar outras pessoas. E em terceiro fato, eu admito que sou incapaz de lidar com os meus hábitos danosos, comportamentos e ações. Boas intenções não são suficientes. Quantas vezes você tem tentado e tem fracassado? Força de vontade não é suficiente. Você precisa de alguma coisa que seja mais do que força de vontade. Você precisa de uma fonte de poder além de si mesmo. Você precisa de Deus, porque Ele fez você para precisar dEle. Tiago 4,6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça é o poder de Deus para mudar. Graça é o poder que Deus concede para fazer as mudanças em minha vida. As que eu quero fazer e as que Ele quer que eu faça. Graça é o poder para mudar. É para que você possa se recuperar de suas mágoas, vícios e problemas em suas vidas. Você precisa da graça de Deus. Como é que você recebe esta graça? Só existe uma maneira. Ele concede graça aos humildes. Deixe-me perguntar, o que precisa ser mudado em sua vida? Que mágoa, ou vício, ou hábito você tem tentado ignorar? Para muitos, esse passo vai ser o passo mais difícil. Ainda bem que é o primeiro,
Porque quando você o vence, quando você o supera, você passa pela lombada que é apenas admitir e dizer: eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma mágoa. É muito difícil para muitos de nós admitir os nossos problemas, porque isso é humilhante. Precisamos dizer: eu não sou Deus, eu não sou um super-homem ou uma mulher maravilha. Se você diz isso a alguém, eles não ficarão surpresos, porque eles sabem disto. Deus sabe disso, você sabe disso, e só precisa admitir. Isso significa ser honesto e encarar o problema que você tem desejado ignorar por um longo tempo. Junte-se a mim, junte-se a um grupo nessas 8 semanas, neste caminho para a libertação, o caminho para a recuperação. Deus te abençoe, Deus te guarde.